vêm e voltam. Eu saio de casa às 6h30, volto 10h30 da noite. Eu venho pedalando e volto pedalando. Aqui nós pega entrega de 2 km 500, 1 km, 700 metros. É variado, né? Eu estudei, eu parei ano retrasado, 2019. Eu parei na 8ª. Parei porque preguiça, né? O que você pensa em fazer no futuro? A profissão de motoboy é boa, né? Eu prefiro ser motoboy, eu gosto de moto. Pretendo ser um motoboy. O motoqueiro tem que sair cedo e não tem hora para voltar. Ele não volta antes das 10 da noite. É o dia inteiro ali, faça sol, faça chuva, esteja frio ou não. Você tem que estar ali, com todos os riscos que tem no trânsito, com todos os riscos que tem climático, assalto, enfim, acidentes, né? Então, assim, a exposição do motoqueiro é muito grande, perto do valor que ele tem hoje, que eu acho muito pouco. Já fui aeroviário, já trabalhei com laboratório, sou técnico em laboratório. Hoje eu não consigo, por exemplo, o que eu ganhava no laboratório de análises clínicas e patológicas, na área de biologia, trabalhar com microbiologia, trabalhar com parte de hematologia completa, urinálise, enfim, aí a gente vai longe. Só que eu não consigo, eu não conseguia hoje dar o que eu dou hoje para minha filha. Então eu me esforço mais, mas eu tenho essa independência. Eu tenho 49 anos, habilitado desde 89, então você imagina quantos anos eu já trabalho, no mínimo fazendo 30 anos. O aplicativo já é recente, de 3 anos para cá, porque o aplicativismo ele começou aí, né, mais ou menos de 3 a 4 anos atrás, porém ele não tinha a demanda que tem, né? Hoje, no caso, o motoqueiro ele ganhava bem. O que acontece com o aplicativo, ele não existe nenhum tipo de monopólio, então são vários aplicativos, né? Ele te dá uma certa livre escolha de trabalho, apesar de ter uma pressão para nós entregadores, mas com o crescimento da mídia, das redes sociais, enfim, da internet no todo, ele abriu um leque para a gente de opções, assim, para poder agregar. E muitos foram perdendo seu trabalho formal que tinha antigamente e hoje aderem ao aplicativo. Desde 2014, aumentou muito a quantidade desse tipo de aplicativo, porque começou uma crise, como todos nós acompanhamos, uma crise econômica muito forte, o desemprego aumentando em taxas assim nunca antes, né, experimentadas. E o que aconteceu? Foi liberada uma mão de obra tanto de baixa qualificação quanto de alta qualificação. E as duas se organizaram de modo a ir atrás de outro tipo de trabalho informal. A mão de obra qualificada partiu para empreendedorismo e tinha tecnologia e um capital, vamos dizer, liberado, porque os investidores não tinham onde investir capital na crise. Então, investiram em empreendedorismo. Do mesmo modo, essa mão de obra menos qualificada também saíram atrás da sobrevivência, né? Então, no mundo todo aconteceu esse avanço muito grande. Mas no Brasil, como sempre, a tecnologia chega mais tarde, o desenvolvimento chega mais tarde, só a partir de 2014 é que deu esse salto grande. Não é que não existiam esses aplicativos antes. O Uber apareceu antes, por exemplo, né? Mas o salto grande foi a partir dessa crise. E agora, com o coronavírus, a mesma situação acontece, de um desemprego tão pulo muito grande e a necessidade desses serviços, né, do Uber, de entrega de comida, iFood, etc. e tal, de farmácia. Quando surgem crises, quando surgem recessões, as empresas são uma das primeiras a reclamarem, mas são também uma das primeiras a reagirem. Junto a uma crise com uma disponibilidade tecnológica muito grande, nós vamos encontrar alternativas vinculadas à tecnologia.
E aí, claro, nesse ambiente que foi muito favorável para quem estava inovando ou querendo criar em termos tecnológicos, surge esse boom, um verdadeiro boom de trabalhos, não vamos falar em empregos, mas de trabalhos por aplicativos. Quando não surgiu em 2014, mas isso impulsionou, vamos dizer assim, impulsionou essa procura das pessoas que estavam disponíveis no mercado para essas oportunidades. Ou seja, uma tecnologia muito barata, móvel, e a necessidade das pessoas de sobrevivência, com a criatividade de quem estava lá aguardando a oportunidade. Então, na verdade, é um conjunto de fatores. A característica desses aplicativos é uma nova ideia, que dê maior agilidade, menores custos para quem está contando. Então, sempre que aparecem esses novos aplicativos, que são ideias novas, é porque existia por trás uma demanda que não estava bem atendida. Então, a empresa cria uma ideia de como atender esse tipo de demanda. Então, tem ideias que não têm fim, né? Uma característica das startups é que elas sobrevivem nesse clima de incerteza. Quando você está incerto sobre a economia, né? Com a crise, elas encontram um ambiente a se desenvolver mais rapidamente, né? Então, elas se desenvolveriam mesmo sem essa crise, mas a crise favoreceu a evolução delas. Desde o período da recessão já havia uma tendência, isso não só no Brasil como no mundo, de um aumento da informalidade no mercado de trabalho, isso é uma tendência mundial, mas foi muito potencializada pela grande recessão que a gente encontrou no Brasil. Nesse ponto, esse aumento da economia informal, dessa questão da uberização, que acabam chamando isso, que é essa economia dos aplicativos, ela realmente tem um papel fundamental, principalmente no Brasil, porque houve esse período de uma grande recessão, e essa é uma recessão muito local, não era uma recessão mundial. Então, a partir do momento que havia um aumento muito grande do desemprego no país, houve realmente uma primeira saída para os trabalhadores que se encontravam desempregados. Então, assim, ela ajudou a atenuar esse problema do mercado de trabalho que a gente vinha enfrentando durante essa recessão, que foi uma medida, muita gente que se encontrava desempregada sem nenhum tipo de renda, encontrou através do Uber, do Rappi ou outros aplicativos, uma forma de conseguir gerar algum tipo de renda. Casado, tenho 2 filhos. Eu trabalhava como líder de produção. O mercado de trabalho está muito difícil hoje no Brasil, né? Aí eu optei, tem 3 anos que eu trabalho com aplicativo. O mercado de trabalho hoje no Brasil está escasso, né? Então a gente é um profissional e do nada a gente sai da empresa e a gente precisa trabalhar, sustentar nossa família e foi uma fonte de renda que eu achei no mercado para continuar, até voltar para o meu emprego, voltar para a minha área. Todo dia eu mando um currículo. Sinceramente, eu preferia antes. Você tem todas as garantias, né? Da CLT. Você tem vários benefícios. Eu não saio da Uber, não. Não saio. Não tem nem como. Já falei até na época que, para minha ex-mulher, para esconder até a carteira de trabalho. Que eu não bato minha carteira, não. A crise tá ruim, tá difícil, mas a gente tá tentando. Eu faço meu horário, eu paro a hora que eu quero. Se eu deixar um passageiro agora, eu quiser descansar, eu encosto em algum lugar que dê para descansar, eu durmo, almoço na hora que eu quero. Hoje, vou trabalhar até 2 horas da tarde, tenho que resolver alguma coisa, vou lá, resolvo, depois volto de novo. Então, acho que é como se fosse num relacionamento.
se você tem total liberdade para você ficar à vontade, não tem preço, não tem salário, não tem valor, entendeu? Se você trabalhar certo, é como se fosse numa empresa. Se você trabalhar certo, o trabalho nunca vai faltar, sempre vai ter corrida para você, entendeu? Então eu penso assim, quanto mais você fazer o seu melhor, sempre a Uber não vai deixar você parado, sempre tem corrida. Então eu tinha um comércio, né? E não estava indo muito bem. Como eu pagava o aluguel do ponto, né? Então eu resolvi fechar e a opção que eu achei foi o Uber. Consegui resolver meus problemas rapidinho. Olha, para te falar a verdade, o emprego que eu tinha antes, ele era muito, a gente ficava muito escravizado, muito preso, né? E esse agora que eu estou trabalhando, eu gosto bastante. Que a gente anda bastante, conhece pessoas, conhece lugares, né? Faço meu horário, né? O meu trabalho ocupava muito o meu tempo, eu viajava muito. Então eu optei por virar Uber porque eu teria mais tempo em casa. Olha, eu prefiro Uber, de verdade. Porque eu tenho mais flexibilidade de horário, de tempo. E nessa pandemia está sendo melhor de Uber do que registrar. As empresas também cortou o salário, então fica... Aqui, para mim, está melhor. Na minha opinião, né? Lógico. Houve uma grande redução em questão do meu salário, que eu também trabalho CLT, também trabalho registrado, porém abaixou o salário, mas só que não abaixou as dívidas. Então, como ainda tinha muita coisa para pagar, eu tive que procurar uma renda extra. E, na verdade, eu já utilizava da bicicleta por um esporte pessoal. Algo que eu tenho prazer de fazer, aproveitei, na verdade, para unir o útil e o agradável. Olha, para falar a verdade, eu acredito que eu me dei melhor até mesmo com o aplicativo do que com o meu outro trabalho. Aqui no outro trabalho eu também não tenho uma larga experiência. Eu tô lá, não tem um ano na verdade, tem cerca de 9 meses. Então, praticamente assim que eu entrei começou essa pandemia, né? Na época, quando eu comecei com a Uber, eu consegui pegar um carro alugado, trabalhei bem, né? Depois consegui trocar por um outro carro. Só que aí depois caiu muito. Ficou muito fraco o movimento, né? E aí eu resolvi sair, foi a época que eu consegui meu emprego registrado, né? Aí depois de um tempinho voltei para trabalhar no delivery, só para entrega mesmo. Os carros que eu trabalhei na época eram alugados. Aí eu não consegui tirar um próprio meu. Aí depois de um tempinho eu consegui pegar minha mobilete para começar com a entrega em delivery, né? Atualmente eu trabalho registrado à noite, sou porteiro aqui em Alphaville mesmo, e eu tiro isso como extra. Então, eu tenho um trabalho por fora, né? Fora do aplicativo. Eu comecei justamente por causa da quarentena. Um amigo meu, eu trabalho com eventos, né? E os eventos foram a primeira coisa a parar e vai ser a última coisa a voltar. Um amigo meu mandou uma mensagem para mim e falou: meu, por que você não tenta trabalhar com aplicativo e tal? Daí eu falei: opa, daí eu vi a luz no fim do túnel e tô aqui. Vamos dizer assim, que na minha idade, aos 49 anos de idade, tudo que eu não queria estar em cima de uma moto trabalhando 11 horas por dia. Você acredita, entende? Então eu queria ter condições hoje, por exemplo, de já estar pensando em pegar minha esposa também, que já sofreu na mesma quantidade que eu, né? Sofrer, que eu digo, para poder manter uma família, né? Sobrevivência, sem muita regalia, mas com o necessário. E descanso. Então assim, não é que eu gosto, que a necessidade extrema mesmo. Eu não sou aposentado, eu não tenho uma renda do governo que eu receba, eu não tenho herança de família. Então assim, são vários fatores que me obrigam a poder sair, estando bem de saúde ou não bem de saúde, né? Porque hoje a gente só fala de pandemia, mas bom, é uma gripe, a gente que tem asma, a gente que tem vários problemas cardíacos, diabetes, enfim. Eu, graças a Deus, eu tive o privilégio de ser uma pessoa extremamente saudável, então não me dou ao luxo, mas eu ainda tenho o direito, Deus ainda me concedeu mais um pouco para lutar, porque é necessário, até que as coisas melhorem. Eu tô aqui exatamente por necessidade.
extremamente por necessidade. Eu sou a principal renda. A minha esposa, ela trabalha, ela é aposentada por invalidez. Ela teve um problema de um tumor cerebral, teve que tirar até o tímpano do lado esquerdo, mas graças a Deus, depois de já desenganada pelos médicos, acabou conseguindo a cura. E hoje ela, apesar dessa paralisia um pouco facial e desse problema de audição, ela faz um serviço bom de manicure, pedicure, consegue atender para não... Ela trabalha e ajuda bastante na renda dela. Então, assim, é os dois trabalhando. Tenho uma filha de 8 anos, eu tenho um menino de 21 e uma de 16. Meus filhos, graças a Deus, tudo formado. Meu filho já tem, hoje ele é técnico em TI em uma multinacional. A minha filha de 16 fala 3 idiomas. O que eu faço hoje, viver, para trabalhar em prol da minha família, minha esposa, no caso a minha caçula, para que possa entrar nessa mesma direção. Porque a herança que a gente dá é a educação. Na vida do motoqueiro é só que a gente pode deixar. E não falta nada, mas para isso a gente tem que agregar aplicativos. A gente tem dois fenômenos, né? Primeiro é realmente um aumento da informalidade. E aí, vamos dizer assim, por vontade própria, porque a informalidade te traz alguns benefícios também. Existem pessoas que migram para a informalidade porque há uma maior flexibilização de horas. Isso é um ponto positivo que a informalidade traz, que geralmente o mercado formal não se tem tanto até hoje, agora tem até aumentado um pouco. E, por outro lado, tem também a informalidade, onde há é por necessidade, né? Não é porque você quer ir para o mercado informal, é porque é realmente o que apareceu, é o tipo de renda que você consegue observar. Então, no Brasil, quando se olha muito esse período de aumento de informalidade, foram feitos alguns exercícios, foram feitos alguns trabalhos que mostram que não, que realmente no Brasil esse aumento da informalidade é muito mais focado nessa necessidade de se ter alguma renda. Então, assim, esse aumento da informalidade no país hoje, na verdade, ele é muito mais associado a um trabalhador com uma renda mais baixa, ou seja, a renda do trabalhador informal é mais baixa que o trabalhador formal, e também tem outro ponto que é a produtividade. Se percebe também que o trabalho informal ainda é muito associado a uma produtividade menor do trabalhador formal. São esses 5 requisitos: pessoa física, subordinação, habitualidade, remuneração e pessoalidade. Qual requisito eles não têm que o mercado de trabalho entende que eles são autônomos? A subordinação. Por quê? Eles fazem o horário de trabalho que eles querem, eles não estão sujeitos a uma carga horária igual ao empregado normal, trabalham quando querem, têm flexibilidade de ganhos, tem mês que ganha mais, tem mês que ganha menos, sendo que um empregado CLT, pelo menos o salário mínimo tem que estar garantido. Eles não, eles podem ganhar menos, depende da produtividade deles. Então, eles não têm subordinação porque eles dirigem a prestação do serviço deles. Apesar deles terem regras a seguir do aplicativo, olha, assim, que você receber a chamada, se você aceitar, você tem que ir lá, e você tem que tratar bem o cliente, você tem que entregar a mercadoria. Isso aí, mesmo um autônomo também tem algumas regras a cumprir. Então, eles não são subordinados, falta o requisito de subordinação. Outra coisa que pode ocorrer é o requisito pessoalidade. Quem me garante que é sempre o mesmo, aquele que está cadastrado na plataforma, que vai vir me buscar, me levar ou trazer a entrega? Às vezes pode ser o amigo dele, eu não peço o documento dele, mas também não tem problema. Apesar dele estar fazendo errado, porque o contrato dele é pessoal dele, para o consumidor o serviço foi feito e tá bom assim. Então, a habitualidade também pode vir a não ter. Apesar que eles reclamam que essas plataformas exigem que eles não desliguem durante muito tempo, né? Que eles tenham uma certa produtividade. É por isso que eles muitas vezes entram com reclamação trabalhista e ganham o vínculo de emprego, quando eles comprovam que eles têm essa habitualidade, porque eles não podem ficar parados todo o tempo que eles querem e que eles se submetem às regras do aplicativo, então que eles têm subordinação. Por causa disso, eles se inserem na subordinação, na estrutura jurídica do aplicativo.
Por causa disso, eles são considerados empregados. Tem correntes de jurisprudência de juízes que insere eles nessa categoria. Mas é uma coisa muito nova, muito inovadora e muito difícil dentro do direito brasileiro, porque a CLT é de 1943. Esse artigo 3º é de 1943. Imagina você inserir isso num conceito de aplicativo hoje, do que está acontecendo no mundo agora. Está muito distante, muito. O vínculo empregatício em si, eu acho que ia atrapalhar um pouquinho. É que assim, a ideia do aplicativo é o quê? Você trabalhar, fazer seu horário, né? Fazer seus turnos e tal. E entrando isso, talvez até não, a pessoa às vezes trabalha com outra coisa, ela não ia mais poder trabalhar, porque aí você já tem que seguir regras, né, da empresa, vamos dizer assim. Uma coisa que eu ainda não sei responder se é bom ou se é ruim. Para mim, eu acho que não seria tão legal. Eu prefiro da forma que tá, apesar que às vezes a gente com certeza não é feliz com a quantidade que ganha e tal. Porque eles trabalham muito, muitas horas por dia, muitas horas por semana. Eles estão muito sujeitos a sofrer ou uma batida no Uber, ou cair da moto, ou cair da bicicleta. Eles vão para o hospital, mas eles não têm nenhuma garantia. Eu trabalho em torno de 12, 10 horas por dia. Vai muito do dia. Você estipula o quanto você ganha. Quanto mais você trabalha, mais você ganha. Então eu estipulo um salário de 6 a 5 mil reais. Então nós temos um custo para poder estar ativo, que temos que dobrar em plataformas, trabalhar muito com aplicativos para poder você ter. Hoje, para me fazer 3 mil reais, eu tenho que trabalhar praticamente 20 horas por dia. Mas eu acho que, no meu caso, eu acho que o vínculo não... Eu pago o meu INSS à parte, eu pago a parte exatamente pensando numa aposentadoria. Então a maioria dos motoqueiros hoje, eles são MEI também, né? Eles sabem que as pessoas não têm nem acesso ao MEI, nem sabem o que é o MEI direito. Eu acho que falta de informação. Outra precarização. Nem sempre eles estão contribuindo para o INSS como autônomos para ter direito a uma aposentadoria. Porque um autônomo pode se aposentar. E também pode receber benefício previdenciário no caso de doença ou de acidente. Mas nem sempre eles fazem isso, porque eles têm que fazer sozinhos. Eles pagam no mínimo 20% do salário mínimo e são segurados do INSS. Mas no caso deles é muito complicado, porque eles já recebem tão pouco, eles não vão se preocupar com o INSS. Assim, a partir do momento que o aplicativo veio, ele dá a opção de você trabalhar ou não. Trabalha quem quer, ninguém faz nada obrigado. Então, só acho que poderia melhorar um pouco mais as taxas, só. Mas, de resto, continua do jeito que está. Se for pesquisar, na verdade eu já fiz essa pesquisa, de cálculo da taxa, digamos, de um aplicativo como o iFood. O iFood, ele cobra uma taxa de cada estabelecimento. Do cliente, uma corrida que sai em torno de 7 a 8 reais, eles pegam e repassam ao entregador por 5, 6 reais. Então eles cobram a taxa do estabelecimento, pegam uma parte da entrega e formam a taxa deles. E nisso acaba o quê? Eles poderiam, muitas das vezes, não vai quebrar o iFood, essa é a verdade, não vai quebrar. Ou outros aplicativos, mas pegar uma outra parte dessa taxa para poder dar um auxílio melhor. Porque querendo ou não, hoje... Se a gente for verificar o iFood, o recorde que eles bateram de entrega foram 17 milhões e 400 mil entregas. Agora 17 milhões vezes 2, 3 reais que ele tira de cada entrega, meu, é 34 milhões, 35 milhões de reais. Eles conseguem tirar uma porcentagem ou dar uma porcentagem maior para que os entregadores, sim, eles consigam aquilo que eles querem. Que é o quê? Eles querem seguro de vida? Beleza, você está recebendo um pouco a mais? Vai atrás do seu seguro de vida, agora você pode. Você quer um seguro para o seu veículo? Está recebendo um pouquinho a mais? Vai atrás do seguro do seu veículo. No meio de uma crise, um país que não tem assim, né, aquelas condições que a gente gostaria que tivesse, a pessoa entra num trabalho por aplicativo e faz disso a sua única renda. A sua sobrevivência começa a depender disso. E aí realmente fica algo complicado, né? Tanto para a pessoa, né, até para a empresa.
até para a empresa. Porque trabalho por aplicativo é um trabalho que não prevê, né, no próprio modelo de negócio, uma relação estável. Tanto é que, ao contrário de uma relação de trabalho estável, eu pago mais porque eu quero aquela pessoa à minha disposição quando eu precisar. Mesmo a pessoa ociosa, eu tenho que pagar mais. Por quê? Porque a pessoa está à minha disposição. Agora, nesse modelo de negócio, não. Eu quero que a pessoa esteja disponível quando ela estiver disponível. Por isso que eu tenho que ter muita gente trabalhando para mim. Muita gente, né? Quanto mais gente, melhor. As empresas elas vão apertar mesmo, porque elas querem pagar cada vez menos, né? Para diminuir seus custos. E aí, realmente, chega a ser cruel em algumas situações. Nós não podemos depender somente de uma empresa que literalmente não temos vínculo. Que a única coisa que nos vincula são um cadastro realizado. Mas com o que temos e recebemos deles, conseguimos sim correr atrás dos nossos itens. Então, entre você não ter emprego e ter um emprego precarizado, qual é a comparação? No momento que você tem um desemprego muito grande e você consegue um trabalho, você consegue de qualquer forma. Em relação à necessidade de sobrevivência, sim, é um trabalho precarizado, né? Porque as pessoas têm uma necessidade de sobrevivência acima do que eles estão recebendo. Mas, por outro lado, eles estão sobrevivendo, né? Então, é uma forma de você contornar em período de crise. Mesmo se não for um trabalho formalizado, você tem necessidade de uma regulamentação governamental, né? Mesmo por causa da concorrência, para você impedir o oligopólio de uma só empresa e que destrua, né, a possibilidade de outras empresas entrarem no mercado. Então, uma regulamentação sempre favorece. Você ter uma carteira assinada quer dizer que você tem um salário fixo. E você estar na informalidade quer dizer que você tem possibilidades ilimitadas de ganho. Você é dono do seu negócio, você pode trabalhar quanto você quiser, ganhar quanto você quiser. Se eles fossem bem remunerados, a gente não estava discutindo. O ruim é que eles trabalham muito e são mal remunerados. Só isso. Mas a prestação de serviço está ok. Pode ser assim, não precisa ter carteira assinada. E o que a gente tem desse tipo de prestador de serviço hoje é isso. Eles surgiram há pouco tempo e a gente não tem nada regulamentando eles, nada. Então, primeiro a sociedade anda e depois vem uma legislação que acompanha. Entendeu? A legislação, ela nasce dos anseios sociais, do que surge dos fatos sociais. Não dá para antecipar. E a gente está nessa zona cinzenta agora. A gente está num modo que a sociedade não vai voltar atrás, a gente não vai deixar de ter Uber nem de ter Rappi. Eles não querem deixar, ainda mais com o desemprego que vai ter no Brasil, mas a gente tem que caminhar no sentido de melhorar as condições de trabalho deles. A média ela variou bastante por conta da pandemia, mas a média antes da pandemia, principalmente perto de final, é a média de 4.000, 4.500, 3.500. Depois da pandemia e durante a pandemia, os aplicativos praticamente exploraram muito. Eles baixaram as taxas, cresceram mais de 300%. A plataforma, por exemplo, da Rappi cresceu mais de 300%. Né? E o iFood, que é líder, você imagina o percentual que foi de aumento. E não teve nenhum repasse. O repasse nosso era abusivo em termos de taxa de entrega e cobrava taxas altas dos clientes e não eram repassadas para nós. Por isso que teve a greve geral, nacional, em pró a melhorias. Nós não queremos facilidades, só melhorias para condições de trabalho. IPIs, por exemplo, o iFood como aplicativo, ele distribui geralmente quinzenalmente. 4 máscaras de um álcool gel. A Rappi é uma vez na vida, uma na morte, com uma máscara só. E se você pedir de novo, você é expulso da plataforma. Ou seja, nós praticamente financiamos também, bancamos também toda o básico da nossa proteção, fora alimento. Né? Mensagens de como se cuidar a gente recebe de todas. Tipo, evite contato, evite aglomeração, mas só que na verdade são mensagens ao qual hoje estão em todas as redes sociais, né?
Mas uma que deu um auxílio maior, assim, que distribuiu sim máscara, álcool gel, foi o iFood. Existem alguns segmentos que são beneficiados nesse período da pandemia, porque realmente há aumento da demanda, e nesse caso pode citar realmente a entrega por aplicativo, e existem outros que acabam tendo uma demanda um pouco menor, que é a questão de motores de aplicativo e outros segmentos até da atividade formal. Então, assim, à medida que a gente observa, durante a pandemia, uma necessidade de um isolamento social, à medida que eles são obrigados a não trabalhar, eles são recomendados a ficar em casa, ou começam a não ter atividade, não ter a demanda, realmente acaba sendo um problema, porque eles não têm nenhum tipo de renda e não têm nenhum tipo de proteção. Não existe seguro-desemprego, não existe fundo de garantia. Então, isso tudo se mostra um grande problema para o país. Antes da epidemia, a gente conseguia ganhar aí a média de livre 5, 6 mil reais por mês. Agora diminuiu, né? Está sendo mais ou menos a metade agora. Chegou a ser menos, né? Agora já está melhorando um pouco. A gente está conseguindo tirar 50% do que a gente ganhava antes. Deu orientação sim, como a gente deve se cuidar, como deve higienizar o carro, né? E daí eles deram sim. Sim, agora caiu pela metade. Então, tipo, deu uma caída legal. Ela disponibiliza um espaço que higieniza o carro. Ela fornece máscara. Tipo assim, todo dia eu sou obrigado a tirar uma foto, todo dia de manhã eu sou obrigado a tirar uma foto com máscara e eu só posso levar 3 passageiros. E a recomendação da Uber é que ele transporte eles na parte de trás do carro, não na frente. O trabalho por aplicativo era super mal visto no Brasil, era muito criticado como forma de prestação de serviço, porque tirava direitos dos trabalhadores, direitos fundamentais. Só que a gente acabou passando por uma situação nunca antes vista. Hoje, com essa pandemia, se não fossem esses aplicativos, as pessoas estariam muito piores do que estão. Então, a gente vai ter que repensar tudo isso, porque eles já não vão mais querer que termine isso. Eles vão falar, não, tá ruim, mas tá bom. Porque pelo menos é o mínimo que eu estou ganhando, um mínimo de atividade empresarial que eu consigo ter. Num período como a pandemia, a gente tem observado a importância tão grande que se tem esse grupo de pessoas. Então, assim, à medida que eles ficam sem renda, são famílias que ficam sem renda. Então, acho que o próximo passo realmente é perceber que essa nova dinâmica do mercado de trabalho deve se manter, com a informalidade cada vez mais alta, e a tentativa de se ter algum tipo de regulamentação, algum tipo de conhecimento melhor dessas pessoas, para se poder dar algum tipo de seguro social numa necessidade de extrema urgência, como a gente tem observado agora. Eu tentei 3 vezes e não aprovou para mim. E um monte de gente que eu sei que não precisa aprovou. Sou meio até chateado com isso, porque eu tentei, cara. Eu mandei lá, aí deu erro de não sei o quê. E agora eu não consigo mais pedir de novo. Eu consegui. Eu cadastrei lá, eu consegui já receber 2 parcelas já. Me ajudou muito, porque era uma época que a gente aqui da UB praticamente tinha pessoas que não estavam saindo nem de casa, que não estavam compensando, entendeu? Então ajudou bastante. Bom dia, ó, vem pegar o seu, vem colar que o Peri tá brecado, ó, tá brecado. Fala aí, rapaziada, como é que tá o Jaguaré? Os bandeirantes aí, ó, os caras fechando, ó. Olha o tanto de motoca que tá vindo, mano. Brasília, estamos fechadão com São Paulo, Rio de Janeiro. Vamos mostrar nossa força, nossa união. 1 mais 1 é 1 milhão. Vamos para geral. Tu não vai sair pedido no Shopping Morumbi, mano. Não sai pedido hoje, entendeu? É a massa aqui. Não tem negociação com político, não tem negociação com sindicato.
Não tem negociação com o Ministério Público do Trabalho. Tem a obrigação nossa de passar o que a gente quer e eles resolverem. Vamos correr com as nossas próprias pernas, que aí, dia 25 é o break. Vamos deixar isso aí na história, irmão. Chama a rapaziada aí pra participar, chama geral pra vir pra rua aí, ó. Pra aquele cara que tá trampando de bike, de moto, de carro. Sábado, dia 25, hein? A guerra continua. Essa paralisação já foi algo coletivo que eles fizeram e para fazer barulho, para mostrar que eles existem enquanto categoria. Tem que ter algum tipo de representatividade coletiva. Aí eles conseguiriam ser ouvidos e conseguiriam negociar melhores condições para a categoria deles. Porque atualmente é uma categoria não organizada. Todos trabalham individualmente, não tem ninguém que é o presidente, ninguém que o rosto deles que vá na mídia, na startup, na empresa, na Uber, falar, olha, aconteceu isso com tal pessoa, eu não quero que aconteça mais. Não tem. Eles estão muito sozinhos, muito individualmente considerados. E aí fica complicado. Eles têm que se unir mais. Eles têm que ter algum tipo de representatividade. Não precisa nem ser organizado, não precisa nem ser um sindicato dos entregadores. Não, porque existem representações do Brasil que são inorganizadas, mas elas têm, com o tempo, elas têm total representatividade. Elas representam uma gama enorme de trabalhadores, não só de uma categoria específica. Então, eles poderiam ter também. Quando junta muita gente e não tem ninguém para liderar, acaba que se torna bagunça. Daria certo se houvesse alguma pessoa para poder responder por todos. Uma realidade que eu tenho é que todo ser humano, na verdade, vamos dizer, 10% da humanidade nasceu para ser líder. 90% nasceu para ser liderado. E quando a gente não coloca um líder no meio desses 90%, todos vão se achar líder e cada um vai querer fazer algo, sem ter, na verdade, uma posição correta, que tipo, o que é correto para mim muitas das vezes não é correto para você. Então eu concordo com pautas que foram abrangidas na paralisação, porém não da forma que ela foi tratada, porque ela foi levada literalmente de tipo, vamos juntar todo mundo, mas todo mundo e nenhum quer falar, então tipo, nenhum quer tomar a frente para ser a liderança, é os 90% reunidos, que acaba não resultando em muita coisa, como foi o que aconteceu. Eles coletivamente, eles se organizam. Imagina se vai ter paralisação uma vez por mês. Vai começar a surtir um efeito. As empresas vão parar para pensar, que elas têm que sentar para negociar com eles. E eles vão estar mais bem representados e mais fortes, cada vez mais fortalecidos, enquanto categoria. Porque não adianta parar 1/3 deles, tem que parar todo mundo. Eles têm que se unir. Até assim, por um lado, eu entendo a causa dos que paralisaram por melhoria de taxas e tal, mas eu acredito que é uma coisa que não vai muito para frente, né? Porque além de ter muitas pessoas na fila de espera esperando a ser aprovado, já tem muito na rua. Então, assim, para eles não vai fazer diferença. Eles não vão aumentar, vai continuar do mesmo jeito, né? E para mim, eu particularmente falo por mim, para mim tá bom, não tenho o que reclamar, porque eu tiro como um complemento, então me ajuda bastante. Se eles aumentam a taxa aqui, aí o valor da taxa de quem compra vai aumentar também, aí quem compra vai comprar menos e vai tocar menos o aplicativo. Tem muita coisa a se pensar, assim, sabe? Não é simplesmente, põe e já era. Olha, eu já parei, mas não fui. Eu, tipo assim, desliguei meu carro e não trabalhei. Por respeito aos colegas que estavam na causa, né? Tipo assim,
e também estavam quebrando o carro, tava bem complicado. Então eu optei em ficar em casa nesse dia. Foi um dia que foi bem pesado. Então eu não trabalhei, mas assim, no geral, nas outras manifestações mesmo que teve, que foi tranquilo, eu trabalhei normal. Não adianta só 30% querer mover alguma coisa, se os outros 70% não tá nem aí. Então tem que ser como se fosse uma classe unida, entendeu? Se ninguém é unido, não tem como, não vai dar certo. Muitos parceiros que eu conheço não tem um canal direto com a Uber. Tipo, só tem mais é mandar mensagem ou e-mail, alguma coisa. Não, tinha que ter alguma coisa direto com eles. Aconteceu passageiro, tal, me maltratou, alguma coisa. Que nem tem muitos motoristas que foi, entre aspas, que eles falam, excluído da plataforma. Mas não deixou o motorista se explicar o que aconteceu, não, já foi lá e derrubou a conta. Então, às vezes, quem nem assédio, eu tenho um amigo meu que ele faz outro aplicativo, não faz mais Uber, já tem um tempo. Porque na época do carnaval, parece que 2 rapazes tentou assediar ele pegou e falou, tô encerrando a corrida aqui, tô deixando vocês aqui no posto de gasolina, chama outro. No outro dia ele foi ligar o aplicativo, caiu. Quer dizer, a parte do motorista, a Uber não escutou. Ela não escutou, mas foi escutar a parte do passageiro, que muitas das vezes a nota do passageiro é uma nota ruim e já é reincidente no que aconteceu, entendeu? Só que aí o motorista não tem voz. Então aí fica difícil trabalhar assim. Por isso que você tem que fazer sempre o seu melhor. E muitas que nem já aconteceu comigo, de alguns passageiros assediar. Só que aí, para mim não perder minha conta, eu entro na mesma conversa que eles. Não, tô trabalhando e tal, entendeu? Até chegar no destino. Que nem uns 6 meses atrás, lá na Alameda Madeira, um passageiro, ele foi daqui lá querendo me assediar. Eu não estava gostando da situação. Só que para mim, como profissional, na hora, eu tive que ir daqui lá, conversando no mesmo tom que ele, para ele ficar tranquilo, entendeu? Para ele ver que eu não estou discriminando ele. E aí eu acelerava, aí tinha trânsito, farol, eu falei, caramba, é hoje e tal. Mas graças a Deus chegou lá, ele, Edson, obrigado. Aí inclusive ele ainda pegou e falou assim para mim, 5 estrelinhas para mim aí, viu? Aí, porque ele achou que eu ia reportar ele, né? Não, beleza, eu dei 5 estrelinhas. Na hora que ele desceu, por favor. Ele, o que foi? Eu falei, 5 estrelinhas pra mim também. Entendeu? Aí ele foi embora. E não passou 2 dias depois, eu acho que ele tava fazendo curso lá, eu peguei o mesmo cara, você acredita? Aí a conversa já foi mais tranquila. Já foi mais tranquila a conversa. Mas é aí que eu falo, você tem que levar o mesmo tom que eles. Porque alguma coisa ele se sentir diferente, aí já viu. E aí é nesse caso que eu falo. Se ele mandar um I lá é o abecedário inteiro. Se você falar alguma coisa, aí sua conta já caiu, como é que você vai ir? Né? Tentar resgatar sua conta. Então aí você tem que trabalhar. No meu pensamento, a Uber nesse lado, ela não deixa o motorista parceiro se explicar. Não deixa, já vai lá e derruba. E eu acho muito errado isso aí. Eu acho que a gente deveria ter mais um tipo de uma garantia assim a mais, né? Porque para você manter um carro aqui em São Paulo, você sabe que é muito caro, né? Entendeu? Você tem que pagar IPVA, que é caríssimo, você tem que fazer o seguro particular, né? Que é caro, e isso tudo sai tudo por nossas contas, né? A Uber nessa parte aí, ela não ajuda, entendeu? A união faz a força. E as pessoas têm que estar unidas. É claro que um motorista de aplicativo, imagine, né? Que de repente a empresa não dá a mínima condição de segurança. Ele vai precisar disso, mas ele sozinho não vai poder exigir isso. Isso é um direito fundamental, né? Então, o cara, para dirigir no Uber, no Rappi, ele tem que ter uma condição mínima de segurança. Se ele sozinho reclamar, ele não vai ter. Mas como é que a gente se organiza, né, para conseguir aquilo que é o mínimo necessário, básico? O sindicato vai ter que se reorganizar, pensar, né, como é que eu trabalho uma turma dessa, né, que eles não dependem disso, né? Alguns sim, né? Mas outros não, outros estão lá só porque é algo a mais, é algo temporário. Então, até nessa questão de relações, vai ter que pensar. Infelizmente, a gente pensa devagar e as coisas vão acontecendo. Vão acontecendo, não tem jeito, né? E aí a gente vê resistência de todos os lados. Em 2020, a gente percebia, antes da pandemia, que havia uma expectativa de um crescimento maior do país, havia uma continuidade desse crescimento que vinha se observando nos últimos anos, então havia uma expectativa de que houvesse
um aumento do mercado formal também. Então, assim, nesses próximos anos, à medida que esses efeitos da recessão de 2014, 2016 foram deixando um pouco mais para trás, à medida que seria o mais normal, seria a taxa de informalidade começar a se estabilizar em um número talvez um pouco menor do que se vem observando nos últimos anos, mas ainda num percentual muito elevado, porque isso realmente parece ser uma nova dinâmica do mercado de trabalho que se vem observando no mundo todo. O mundo do trabalho está mudando muito rápido e fortemente. Sempre acontece isso. A introdução de uma nova forma de serviço ou de produção acaba repercutindo em outros setores, porque entra a tecnologia e transforma toda a ideia do que seria o modo de produção no momento. É possível, né, uma empresa, quando chega uma novidade dessa, dizer: eu vou resistir? Não tem jeito. Não adianta lutar contra esses avanços tecnológicos. Eles vêm, eles se introduzem e não tem jeito, você não pode negar. A tecnologia é um imperativo. Depois que você traz a melhoria, depois que você traz a novidade e as pessoas veem, percebem que vão ganhar com aquilo, não tem jeito. Acontece uma adesão. As pessoas vão aderir. O que precisa é uma reestruturação, em cada época que existe uma onda tecnológica nova, tem toda uma reestruturação onde você adapta uma nova forma de trabalho ou de produção. Há realmente a necessidade de se parar, né, se debruçar para entender a transformação que isso significa. Não é uma simples precarização de trabalho. Isso vai muito mais além. Se a gente não se preparar agora, depois a gente vai sofrer mais. Eu digo como sociedade mesmo, né? A gente teria que se preocupar com isso agora, não como algo negativo, né? A gente tem que ver as oportunidades desse modelo, as perspectivas e tentar potencializar aquilo que ela tem, aquilo que ele tem de melhor. A tecnologia anda tão rápida que a gente não pode prever que formas de novos tipos de serviços ou de atendimento da demanda que pode aparecer. Uma categoria aí nova, né? Uma categoria nova, mas que já mostrou que está se tornando imprescindível. Eles já estão se tornando tão comuns na nossa vida que a gente não percebe o quanto eles são importantes, né? Se vier uma tecnologia que torna esse tipo de trabalho atrasado, só o futuro vai dizer, né?